Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Muito bem, nosso André Coutinho agora aqui no Band News Station para falar que o Brasil continua muito bem, obrigado, num ranking que é um ranking do turismo, mas é um ranking, digamos, mais ou menos do turismo, né? Porque não tem a ver com as belezas, com as praias, com as cidades, com a comida. Conta pra gente que ranking é esse, Couto, bom dia. Tudo bem, Barão? Bom dia a você, Renan, e a todos. É aquele ranking famoso que classifica os passaportes mais valiosos do planeta. Eles soltam de 3 em 3 meses, às vezes demoram mais um tempinho para soltar esse ranking, mas em 2026 eles acabam de soltar o ranking, a primeira vez em 2026, claro, estamos ainda no 15º dia do ano, o Henley Passport Index, que é o índice de passaporte que é elaborado pela Henley, que é um índice tão bem conceituado que ele é usado de referência, inclusive pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA. Ele avalia 199 passaportes e 227 destinos ao redor do mundo. Os passaportes são valiosos como? O passaporte mais valioso é aquele passaporte que você, quando você tem a posse dele, o cidadão de posse desse passaporte, ele precisa de menos visto possível. Qual é o passaporte mais valioso e que se mantém em primeiríssimo lugar? Passaporte de Singapura. Se você tiver um passaporte de Singapura, você pode visitar 192 países sem a necessidade de visto. Em segundo lugar, aparecem mais 2 asiáticos, Japão e Coreia do Sul, 188 países. Em terceiro lugar, Dinamarca, Luxemburgo, Espanha, Suíça e Suécia, 186 países. Aí em quarto lugar aparece Itália e outros países europeus. Em quinto lugar, Portugal, Hungria, Eslováquia e Eslovênia. E o Brasil? O Brasil se mantém na 16ª posição, ao lado da Argentina. Com o passaporte brasileiro, nós podemos visitar 169 países. Então, para ficar clara a diferença, primeiro lugar, Singapura, 192 países sem a necessidade de visto. O Brasil em 16º lugar, 169 países. É o índice mais recente. Muito bem. Vamos acompanhar aí, né, com essa história. A gente tem falado bastante de passaporte, pessoas se preparando, com viagem programada para os Estados Unidos. Esse assunto rendendo ainda, né, André Coutinho? Tem aquela história que o passaporte brasileiro, né? Os caras vão olhar, qualquer um, né? Brasileiro pode ser qualquer um. A fisionomia do brasileiro você tem todo tipo. Então, muito cuidado, viu, rapaziada? Porque o passaporte brasileiro costuma ser visado, galera que rouba e tal. No mercado paralelo, né, Barão? No mercado de falsificação, o passaporte brasileiro, aí sim, é um dos mais valiosos. Para bandidagem, o passaporte brasileiro é um dos mais valiosos justamente porque a imigração, os agentes da polícia, das polícias responsáveis vão olhar ali e eles não sabem se o brasileiro... peraí, esse aqui não tem cara de brasileiro, porque a gente tem cara de tudo. E por isso que ele é muito valioso. André Coutinho, você separou algumas histórias para nós. É muito engraçado, né? Porque eu já falei que eu tenho medo de avião, mas por mais que eu tenha medo de avião, eu adoro histórias de avião. Tudo que envolve avião. É mesmo? É muito curioso, né? A gente tem medo das coisas e quer se aproximar das coisas que a gente tem medo. E aí você mandou uma história aqui de uma falsa comissária de bordo que ela foi presa em pleno voo. Meu Deus do céu, eu preciso saber todos os detalhes dessa história a partir de agora. O nome dela é Kairun Nizia, 23 anos de idade, e ela foi detida depois de ter sido descoberta em um voo de uma cidade da Indonésia para a capital, para Jakarta. Ela simplesmente embarcou com um bilhete comum, ela comprou um bilhete comum, normal, como uma passageira comum. O avião decolou, ela foi até o banheiro e ela colocou uma roupa de comissária, Mentira. Da Batik Air. Ela comprou ali na Amazon. Então é assim tão fácil. Calma. Continua que eu tô interessado na história. Ela foi no banheiro, vai melhorar meteu uma roupa de comissária. Ela foi lá, Barão, no banheiro, botou uma roupa de comissária que ela achou lá no mercado paralelo, colocou um crachá da Batik Air, também que ela encontrou sabe-se lá onde, e começou a servir a galera.
né? Aquela história toda, ó. Saídas de emergência, portas laterais, se você aceita a pasta, chicken ou pasta, o que o senhor vai beber? E aí o pessoal da O que mais legal é dar bronca na galera. Só tira o pé daí. Você tá atrapalhando a passagem aqui no corredor, né? Tá roncando muito alto, o pessoal tá acordando aqui, pô. É claro que a gente tá floreando a história, que eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu. A parte que ela foi pro banheiro, que ela se trocou, que ela colocou o uniforme e colocou o crachá, é tudo verdade. E aí um comissário desconfiou. Falou, pera, eu não conheço essa pessoa aí, vem cá. E aí olhou, o crachá era um pouco diferente, o uniforme talvez não fosse o mais atual, e a chamou e começou a fazer um questionário. Vem cá, qual que é a sua atribuição, a sua próxima atribuição aqui? Aí ela começou a se enrolar, eles desconfiaram. Não tinha ensaiado essa parte, né? Não tinha ensaiado essa parte, e aí ela confessou. Ela começou a chorar, confessou, o avião pousou em Jacarta, ela foi detida, foi presa. Nossa, gente, claro. Agora, ela disse às autoridades, e aí a história ganha um pouco de contorno dramático, que o sonho da vida dela e da família dela, ela era ser comissária de bordo. E aí que ela teve essa ideia para tirar algumas fotos e mostrar para a família, para não envergonhar a família. Nossa, que ela tinha conseguido. Não sei se ela inventou essa parte da história, não sei se isso é verdade, mas essa história, ela é uma criminosa, né? Ela cometeu um crime, mas, segundo ela, para se defender, 23 anos de idade, ela disse que ela estava envergonhando a família porque não conseguiu passar no processo de seleção e que ela queria, de qualquer forma, mostrar para a família que ela tinha conseguido. Caso que aconteceu recentemente, nesse início de ano de 2026, na Indonésia, com essa moça chamada Anísia, de 23 anos de idade. Meu Deus. Você sabe que eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Se eu meter hoje o uniforme do São Paulo e à noite entrar em campo, acho que a galera não vai perceber não, viu? Mesmo com a minha barriga aqui e tudo mais. Eu vou te falar, que história, Coutinho, essa eu nunca tinha ouvido, rapaz. Eu tinha ouvido de fantasias e tal, com banheiros de aviões, mas outro tipo de fantasias, não exatamente essa que essa moça acabou usando. Ai, ai, ai. Um amigo, né, Cuidado, um viu, amigo, um primo, passou por isso. Exato, um amigo, um primo, aquela história toda. Cuidado com os agentes que você vai encontrar aí, comissários de bordo, só trabalha aqui mesmo, né? Tomar cuidado, porque depois dessa, meu amigo, cada Barão. né? Não, rapidamente. E anteontem, aí nos Estados Unidos, duas atrizes, eu não sei, de OnlyFans, eu não consumo esse tipo de influenciadoras. Produtoras de conteúdo adulto. Do OnlyFans foram detidas nos Estados Unidos. Anteontem isso aconteceu, em Miami, porque elas simplesmente chegaram. Dizem que elas estavam sob efeitos de drogas, não sei se álcool ou outro tipo de droga, sentaram na primeira classe e falaram, daqui a gente não sai. Mas o bilhete delas era da classe econômica e elas foram detidas também. Mais uma história não tão interessante quanto da falsa comissária da Indonésia, mas histórias da aviação que a gente procura trazer aqui para entreter o ouvinte da Band News FM. Não tá rendendo muito. Mas aí são burras, né? Burras, né? Vão pra cadeia, vão ser barradas, nunca mais vão poder voar, enfim, vão entrar naquela lista lá de passageiros que não podem mais embarcar, enfim, burrice é um negócio muito, muito louco. Muito bem, nosso André Coutinho que deu várias dicas legais pro Renan, que a partir de agora vai perder o medo de voar. Volta ao longo da programação aqui da Band News FM na semana que vem, nesse mesmo horário. Grande abraço, Couto. Valeu. Eu fico imaginando o Renan, a hora que vai ser servido isso. Deixa eu ver suas credenciais, sua identidade. Entrar que nem piloto, né? Colocar um chapéuzinho assim. Não, eu sou o piloto desse voo. Claro. Dá licença. Tchau, gente. Até mais. Valeu.